Olá, plugados e plugadas! Tudo tranquilo por aí? Hoje eu quero te convidar para falar sobre o câncer de mama. De acordo com o INCA, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em todo o mundo. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais incidente em mulheres em todas as regiões, e isso após o câncer de pele não melanoma. Para esse lugar, vamos receber aqui o mais elegante dos mastologistas, o Dr. Juliano Nascimento. Vem comigo! Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Domingos? Podemos começar para a gente falar um pouquinho sobre o câncer de mama, aproveitando esse mês também, né, doutor? Podemos. Esse mês é um mês dedicado ao câncer de mama, né, as doenças da mama, outubro rosa, né, uma forma de conscientizar as pessoas a respeito da importância, né, de se cuidar do câncer mesmo de mama. E a gente conversando aqui, a gente estava discutindo, isso me abriu uma luz, uma coisa interessante, que a gente estava falando de prevenção, de prevenir. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. O câncer, ele pode ser prevenido, doutor? O câncer de mama, no caso? Olha, o câncer de mama, ele não tem como a gente prever que ele vai aparecer, não tem como a gente prevenir de forma direta. Indiretamente, a gente pode prevenir através de uma redução, né, modificar o estilo de vida, reduzir os fatores de risco do câncer de mama, sabe? Então, se a gente consegue reduzir esses fatores, a gente vai conseguir, talvez, prevenir o câncer de mama. Aí você chamou a atenção para uma outra coisa interessante que eu queria que você falasse um pouco mais. Quais são esses fatores de risco, então? Os fatores de risco do câncer de mama são a menarca, né, precoce, aquela menina que começou a menstruar muito cedo, né, isso é um fator de risco. Isso acaba que a gente não consegue muito modificar, né, difícil modificar isso. A menopausa, né, tardia, aquela mulher que ela entra na menopausa tardiamente, isso também acaba que a gente não consegue modificar, né. A hereditariedade também é difícil a gente controlar a respeito da hereditariedade. Não tem como a gente, né, carrega o nosso genoma, a gente vai trazer na nossa família, tudo isso, então não tem como eu prevenir. Questão da obesidade, né, isso aí já é um fator que a gente consegue modificar. A paciente obesa, se ela perder peso, ela consegue prevenir contra o câncer de mama. Uma boa alimentação, né, consegue prevenir o câncer de mama. O tabagismo, se a gente consegue também prevenir o tabagismo, né, não fumar, isso vai diminuir o risco de câncer de mama. E outra coisa, o etilismo, né, o etilismo também ele aumenta o risco da mama. O uso, né, de hormônio, o uso de anticoncepcional, isso aí também a gente às vezes consegue prevenir ali, aquela paciente com muito risco, às vezes a gente fala com ela, olha, não usa hormônio, não usa anticoncepcional, a gente consegue ajudar nesse ponto, né? E a amamentação. A amamentação, ela tem um fator protetor sobre a mama, então ela vai ajudar a prevenir o câncer de mama. Então, quanto mais a mulher amamenta, mais ela vai prevenir ali o câncer de mama, tá? Basicamente seria isso. Isso chamou a atenção para duas coisas aí, que eu já fiquei meio curioso. Muito se fala sobre a menarca, né, doutor? A gente ouve muitas pessoas falando. Agora, a gente sempre pesquisou esse assunto, eu e a Juliana, e a gente se deparou com uma palavra que eu não conhecia. A Ju trouxe essa palavra até para a gente, para esse nosso bate-papo de hoje, que é a telarca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que é a telarca e sobre essa telarca precoce e como que surge isso, se tem que se preocupar, não tem, como é que é isso? Explica o que é essa telarca. A telarca precoce é a menina, né, a criança, que ela vai desenvolver a mama muito precocemente, antes dos 8 anos, ela começa a desenvolver já a mama. Risco direto para alguma coisa na mama, alguma lesão na mama, não tem tanto assim problema. Acaba que a mãe assusta, porque aparece um broto mamário, né? Começa a crescer a mama, a mãe assusta. Geralmente quem acompanha isso é o próprio pediatra, né? Pode estar relacionado ali com alterações hormonais, podem estar relacionados a algumas doenças,
O próprio pediatra ele acompanha, avalia e se ele achar prudente que o mastologista avalie, que peça algum exame de imagem, ele encaminha para o mastologista e o mastologista vai avaliar. Tá? Mas para quem está nos acompanhando, assistindo, doutor, é possível que nesse período de desenvolvimento, por exemplo, já chegando ali na adolescência, nesses primeiros sinais que vão aparecendo, surgirem nódulos? Pode aparecer nódulo. Nódulo não tem assim uma idade para aparecer, né? O nódulo, popularmente, as pessoas vão entender sobre o nódulo, a gente falar que é um caroço, né? Um caroço apareceu na mama, pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer desde a menina muito jovem, criança, né? Início da adolescência, até as mulheres de mais idade. Quando a menina aparece, a gente tem que olhar, tem que avaliar. Geralmente, a adolescente aparecer ali com nódulo, geralmente está relacionado com alterações benignas, não está relacionado com nada maligno. Mas vale a pena olhar, vale a pena acompanhar, né? A mulher de mais idade, eu preciso de fazer uma avaliação melhor, né? Eu preciso de avaliar com exame de imagem, se tiver indicação de fazer algum procedimento mais invasivo, sim. Na mulher mais jovem eu também posso fazer um procedimento invasivo, mas menos chance. E a gente sabe, a gente entende que a gente não é assimétrico. E às vezes muitas pessoas ficam, eu queria que tudo fosse bonitinho, né? Tudo no lugar, tudo, né, milimetricamente colocado perfeitamente no lugar. E a mama, doutor, ela pode ser assimétrica, ela pode ter tamanhos diferentes, isso é algo preocupante, não? Pode ser sim assimétrica, tá? A mama, geralmente ela desenvolve de uma forma diferente uma da outra. Quando essa diferença, essa assimetria, né, da mama, quando uma mama é muito maior que a outra, né, que chama a atenção, acaba que a paciente ela vai ficar um pouco mais preocupada, vai procurar a gente, mas uma pequena diferença é normal, tá? Se ela é uma diferença gritante, tem que avaliar, tem que olhar, ver, fazer exames de imagem, tá? Mas geralmente a gente faz somente um acompanhamento mesmo. E seguindo aqui agora, vamos falar de grávida, então, doutor Angélica? Falar de gestação, de mama. A mulher ficou grávida, o cuidado muda com a mama? Tem que ter uma preocupação maior? Na amamentação, a mulher ela não precisa, na gravidez, né, na verdade, a mulher ela não precisa de ter tanta preocupação com a mama. Ela precisa apenas, né, preocupar mais com a questão ali de pele. Porque a mama ela vai começar a crescer por conta dos hormônios, né? Vai começar a crescer. Às vezes o crescimento da mama, às vezes a pele não vai conseguir acompanhar. E aí é interessante a mulher, ela começar a usar um creme hidratante, né? E ela tem que conhecer o próprio corpo, ela tem que conhecer a mama. Então se ela notar alguma diferença, um caroço na mama, ela pode procurar um mastologista, pode procurar o obstetra dela, conversar com o obstetra, ele avalia. Se ele achar que precisa de uma avaliação do mastologista, ele vai mandar para o mastologista avaliar. Tá? Mas assim, os cuidados geralmente é um cuidado mesmo estético. Né? O senhor já mencionou que pode aparecer caroço, né, doutor? Então, e tem que ficar atenta para procurar um especialista, né? E secreção nesse período também é comum? Porque como ela está amamentando, ela está grávida, a primeira gestação, está tudo mudando, né? Ela pode ter secreção, né? Os hormônios, eles já estão diferentes, já modificou o organismo da mulher, já está proliferando o tecido mamário para poder preparar aquela mama para produzir o leite, né? Então, é comum sim sair uma secreção. A gente tem que ficar atento à secreção. Se ela começa a sair uma secreção suspeita, né? Um sangramento, alguma coisa assim do tipo, aí tem que avaliar. Tem que ir no mastologista para ele avaliar, porque sangramento, por exemplo, pelo mamilo, isso até que prove o contrário, a gente tem que avaliar ali, não pode achar que é normal. E tumor nesse período também pode acontecer, doutor? Pode aparecer um tumor, né, quando a gente tem
um caroço mesmo, um caroço maior na mama, pode acontecer. Nessa fase, se a gente identifica ali um tumor, se identifica, tem que avaliar, fazer exames, fazer exame de imagem, ver a característica desse tumor. Se esse tumor for um tumor que justifica fazer biópsia, né, aí tem que fazer biópsia desse tumor, né? Não é tão comum, mas é uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento. Por isso que é importante a mulher, ela conhecer o próprio corpo, ela examinar a mama dela no período de gestacional e fora do período gestacional. Então você vai falar um pouquinho pra gente aí sobre o autoexame. Eu queria que você falasse sobre o autoexame, se ajuda na detecção, o que a gente já entendeu que não ajuda na prevenção, mas na detecção, né, doutor? O autoexame, ele é importante para a mulher ela conhecer o próprio corpo, né? Então, todo mês, após o período menstrual, que a mama já desinchar um pouquinho, vale a pena a mulher tocar a mama. Conhecer, não precisa de aprender a fazer o exame, ter aquele estresse todo, como é que faz? É assim, não é assim? Vale a pena a mulher conhecer o próprio corpo. Se ela conseguir identificar um caroço, se ela conseguir identificar alguma alteração, um espessamento da pele, um vermelhidão, um mamilo, se o mamilo está entrando lá para dentro, né? E isso tudo ela vai notar e aí ela vai procurar auxílio médico, né? O ideal é que ela procure um mastologista, mas ela pode também procurar o ginecologista, avaliar com o ginecologista e depois procurar um mastologista. Então, tem que entender bem do corpo, principalmente das mamas, doutor, porque eu fiquei com uma curiosidade agora. Eu não sei se vou falar certo ou não, mas essa questão do mamilo invertido é uma coisa que tem que se ficar atento para entender. Me fala um pouquinho sobre isso, que eu fiquei curioso. O mamilo invertido é aquele mamilo que ele começa a entrar para dentro da pele, tá? E aí esse mamilo invertido, a gente tem que olhar melhor ali o porquê que está acontecendo isso. Pode não ser nada demais. Algumas situações, isso é comum. Às vezes dá uma inflamação ali nos ductos, né, que são os canais onde passa o leite, dá uma inflamação que acaba puxando ele lá para dentro. Isso às vezes não é nada demais. Porém, se eu tenho ali um nódulo puxando esse mamilo para dentro, eu tenho que investigar esse nódulo, tá? Porque pode ser alguma coisa mais séria. Então, o importante de avaliar é isso. A gente já falou então da infância, da adolescência, da gestante. Agora eu queria que o senhor falasse o que ocorre, se é diferente durante a menopausa. Se ocorre alguma diferença nas mamas. A menopausa, os hormônios, né, lá no ovário, eles já diminuíram a sua produção de hormônio. E esses hormônios, eles diminuem a influência deles também na mama. Então, quando a mulher ela entra na menopausa, o tecido mamário ele começa a atrofiar, né? Ele começa a diminuir o tecido mamário, tá? E aí o que acontece? A mulher ela começa a notar que a mama ela vai ficando, não só na menopausa, né? No decorrer do período ali dela, ela vai notando que a mama ela vai modificando, a mama vai ficando mais flácida, a mama vai ficando mais caída, né? Que a gente chama de pitose. Então, a mama ela vai caindo mais, ela vai diminuindo, ela vai atrofiando, sabe? Então, na menopausa, a diferença que acontece é isso, tá? Aumenta um pouco ali no período próximo da menopausa a dor, até por causa dos hormônios que já estão muito bagunçados, né? A falta do hormônio vai bagunçando um pouquinho ali, ela começa a sentir às vezes um pouco mais de dor na mama, mas depois essa dor ela some. Agora a mama ela vai diminuindo, ela vai atrofiando um pouquinho, ficando mais flácida, tá? Aí tem que chamar a atenção para umas coisas interessantes aí, doutor, que a mulher, algumas mulheres imaginam que o preventivo, né, aquela questão, deveria, ou já mencionou que não tem essa questão de preventivo, começar a fazer a partir de uma idade X. Então eu queria que o senhor falasse sobre, existe uma idade específica para começar a fazer, ficar atento?
acompanhamento clínico, né? Acompanhamento com o ginecologista, acompanhamento com o mastologista, né? Ginecologista, geralmente as mulheres elas começam a acompanhar a partir do início da atividade sexual. Pode acontecer também antes disso, de ir no ginecologista? Sim, pode, né? Com o mastologista, geralmente elas acompanham também quando elas desejam fazer isso. O ideal de acompanhar com o mastologista, de começar esse acompanhamento, é se ela tem casos na família de câncer de mama, isso é importantíssimo ficar atento a isso, ela começa o quanto antes, né? Não existe uma idade certa para começar, né? Elas podem acompanhar também com o mastologista a partir do momento que elas notam alguma alteração na mama, né? Ou se elas já querem mesmo. Eu tenho, às vezes, várias pacientes que elas não têm nada, não têm histórico familiar nenhum, mas têm essa certa preocupação. Às vezes, meninas muito novas, pacientes muito jovens, adolescentes, já começam a acompanhar para poder já ter um certo cuidado com a mama, sabe? Com relação à mamografia, né? Que a mamografia é um exame que nós mastologistas, né? E junto com as sociedades de ginecologia e obstetrícia, a sociedade de radiologia, a gente recomenda a mamografia anual após os 40 anos, tá? Independente de se ela tem caso de câncer ou não na família. Então, toda vez que eu tenho uma paciente com 40 anos, ela já começa a fazer a mamografia, tá? Lógico que o mastologista, às vezes, ou o ginecologista, ele pode pedir até antes disso. Se ele julgar necessário ali, ele pode pedir antes dos 40 anos. Mas 40 anos é a idade para se começar a fazer a mamografia. Os outros exames de imagem, né, que seja ultrassom, que seja ressonância ou qualquer outro exame da mama, esses outros exames, eles não têm a necessidade de ficar fazendo com uma certa frequência. Aí o mastologista ou o ginecologista, ele vai julgar quando essa paciente vai ter que fazer esses outros exames. Mas mamografia, 40 anos. E uma dúvida, qual que é a diferença entre mamografia e ultrassom de mama? O que eles avaliam, doutor? A mamografia é o exame que a gente usa para rastreamento do câncer de mama. Eu vou pegar aquela mulher que ela não tem absolutamente nada na mama, e aí eu vou fazer exame dela anualmente, após os 40 anos, para tentar localizar alguma coisa. Igual nós já falamos, não existe prevenção. Tem cura o câncer de mama, mas quanto mais cedo eu achar, melhor a cura. Mais fácil a cura, tá? Então, se eu estou fazendo uma mamografia daquela paciente que não tem nada, um ano depois não tem nada, outro ano seguinte apareceu alguma coisa, vamos ter que investir numa biópsia? Vamos lá, vamos fazer biópsia para ver o que é aquilo. Então, o importante da mamografia é isso, é o rastreamento do câncer de mama. Tentar achar ele enquanto ele está sendo visto apenas na mamografia. Eu não quero pegar ele palpável no meu toque, lá no consultório, né, no exame físico. Eu quero pegar a doença quando ele ainda está lá na mamografia, pequenininho, tá? O ultrassom, ele não serve para rastreamento. O ultrassom, ele vai ser usado quando eu identifico que a mamografia ela possa ter uma falha, ou que eu esteja examinando a paciente, julgar que o ultrassom ele vai ser mais importante ali que a mamografia, não mais importante, né? Às vezes a gente fala isso, mais importante, não. Ele vai ser complementar à mamografia. A mamografia é o mais importante. Ele vai ser complementar à mamografia. Então aí eu vou pedir ultrassom, tá? Então basicamente é isso, o ultrassom ele é só complementar a mamografia, que é exame de rastreamento. E quando chega no momento em que a mulher, que é necessário ela retirar a mama, doutor, é preciso continuar com os cuidados? Ela tem que fazer mamografia, tem que fazer algum outro exame? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A mulher, quando ela tem o diagnóstico de câncer, ela
Se ela tem o diagnóstico só de um lado, a gente tem que se preocupar com o outro lado também, tá? Então, se eu faço uma cirurgia que a gente chama de cirurgia conservadora, que é aquela cirurgia que eu tiro somente parte da mama, não tiro a mama inteira, essa paciente ela vai ter que continuar fazendo mamografia das duas mamas, certo? Na situação em que eu retiro a mama inteira, não tem como fazer mamografia daquele lado, entendeu? Então aí a mamografia vai ser somente do lado que ela tem a mama, tá? Mas basicamente vai ser assim que a gente vai acompanhar a paciente pós-cirurgia. E o oposto? A mulher que, igual o senhor mencionou, às vezes ela percebe que a mama está meio flácida, aí ela resolve colocar, né, silicone, não sei se é assim que fala ou não, mas ela vai colocar um implante. Tá. E ela tem que fazer mamografia, ela não precisa se preocupar, ela vai doer mais, vai doer... Tem dor também, não tem? Independente do silicone. A mamografia, ela pode ser realizada na paciente com prótese. Não precisa de ficar preocupada com a questão da dor, né? Lógico que a mamografia ela incomoda, né? Vai apertar a mama, às vezes com a prótese tem que apertar às vezes um pouquinho mais, né? Tem que fazer algumas manobras para a gente poder tentar ver alguma coisa a mais ali na mamografia. Mas a mamografia na mulher com prótese, ela deve ser realizada, tá? Não tem risco assim, né? A não ser que já tenha de romper a prótese na mamografia, não tem que se preocupar com isso. Ela foi feita para aguentar mesmo. Ela não causaria o rompimento isso, da prótese. A mamografia não causa o rompimento da prótese. Ela foi feita para aguentar ali a prótese. Porém, se já existe algum problema ali com a prótese, né? Às vezes apertar um pouco mais, pode ser que a gente comece a identificar ali um problema com ela. Entendeu? Mas assim, tem que fazer a mamografia. Agora, para finalizar aqui, doutor Juliano, queria que o senhor abordasse, como a gente já conversou em outros momentos, também sobre o câncer de câncer de mama no homem. E principalmente assim, tem a ver com essa coisa do gênero que o senhor mencionou? Não tem? Tem a ver com o que acontece, não acontece? Câncer de mama, o homem também pode ter câncer de mama, tá? É muito raro o câncer de mama no homem, sabe? Enquanto 99 mulheres têm câncer de mama, apenas um homem, até menos, tá? Então, assim, é muito raro no homem. O homem, ele vai fazer o mesmo tratamento da mulher. Só que o homem acaba assim, que pela quantidade ali de tecido, essa coisa, a gente acaba fazendo, não faz cirurgia conservadora no homem. Acaba que a gente é mais radical, né? A gente tira a mama inteira, tira tudo ali que pode tirar, tira para poder tratar. Agora, vai fazer quimioterapia do mesmo jeito, pode ser que tenha que fazer radioterapia, né? Aí a gente vai tratar dessa forma, mas o tratamento é a mesma coisa, tá? Com relação à hereditariedade, ela pode aumentar o risco tanto do homem quanto da mulher. Então, assim, a hereditariedade ela vai influenciar nisso também, né? A mulher que tem, por exemplo, o que o homem teve, né, o pai, a menina, que o pai teve câncer de mama, ela tem um risco um pouco aumentado também, igual a mãe, né? Se a mãe teve, ela também tem um risco maior, né? Fechamos o programa, doutor Juliano. Obrigado. Quer dar mais algum recado? Quer falar alguma outra coisa? Não, na verdade é só assim, né? Igual eu já falei no começo, conscientizar, né? O Outubro Rosa é o mês que a gente, né, que foi inventado para poder conscientizar as pessoas, né, da importância de pesquisar, né, de tratar o câncer de mama, de investigar, de tomar o cuidado com a mama, mas lembrar que o câncer que não é só em outubro, né? As mulheres, esse mês é um mês para lembrar, conscientizar. A gente não pode esquecer, tem um ano inteiro para a gente observar, tem um ano inteiro para a gente acompanhar,
Então, é por aí que eu quero dar um recado. Muito obrigado, doutor Juliano. Plugados e plugadas, vamos ficando por aqui, repletos de informações e como somos muito empáticos, vamos fazer com que esse plugado chegue a todo mundo que precisa ser orientado. Eu e o doutor Juliano vamos ficando por aqui. Até o próximo plugado e tchau, tchau.